Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu vou trazer um vídeo que vocês também me pediram muito. Então, recentemente eu tenho feito bastante vídeo que foi dica de vocês. Então, primeiro, muito obrigado por sempre comentar nos vídeos, sempre me mandar DM lá no Instagram, porque isso cria ideias aqui pro canal e eu consigo fazer um estilo de vídeo que agregue valor pra você, né? Aliás, não adianta nada eu fazer um vídeo que ninguém queira ver. Então, hoje mais um vídeo aqui que vocês pediram, especialmente pelo Insta, então me segue, tá aí na minha tela, pode mandar DM, às vezes tem bastante mensagem, eu demoro um pouco, mas a grande maioria das pessoas eu respondo. Assim, tem algumas mensagens lá que eu não respondo, que é, por exemplo, uns textos gigantescos da pessoa querendo que eu faça todas as decisões por ela. Esse não é meu objetivo, não tem nem como eu ficar também perdendo tanto tempo ali no Instagram. Então, se você tem uma pergunta mais direcionada, óbvio que eu vou responder. Agora, se você pede para eu tomar todas as decisões por você e que eu faça todo o seu trabalho, aí realmente não é esse meu objetivo. E aí, qual que foi a ideia? Muita gente tem o objetivo de viver de renda passiva. Eu tenho falado isso bastante aqui nos meus vídeos. E muita gente tem dúvida, né? Primeiro, do que significa renda passiva. E segundo, de quanto dinheiro essa pessoa precisa ter de fato, né? Quanto que ela precisa acumular para conseguir viver da renda passiva alvo dela. Então, por exemplo, eu quero viver com R$ 1.000 por mês, 5 mil, 10 mil, 50 mil. Quanto que eu preciso ter acumulado de patrimônio para isso realmente virar uma realidade para mim? E hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha prática que eu montei e vou deixar aí na descrição o grupo do Telegram. Vou voltar a usar o Telegram, era muito bom lá, eu parei um pouco. Foi cagada minha, eu deveria ter continuado, mas vou voltar e para você que quiser baixar essa planilha, eu vou colocar o link da planilha, né, lá no Telegram. Então, antes de compartilhar minha tela, o que eu preciso mostrar para vocês? O que significa renda passiva? Renda passiva, no básico do básico, é aquela renda, aquele dinheiro que você vai receber sem precisar ativamente gastar o seu tempo trabalhando. Ou seja, é aquela renda que só de você estar dormindo, vamos dizer assim, só de você estar vivendo, você vai receber. E normalmente essa renda passiva vem de investimentos, né? Em grande parte das pessoas aí do mundo afora, a renda passiva é proveniente dos investimentos. Então, quando você deixa um dinheiro, por exemplo, investido em fundo imobiliário, em ações que pagam dividendos, ou no caso, sei lá, ETFs lá fora que também pagam dividendos, você recebe essa renda na sua conta corrente da corretora. E aí, com isso, você pode usar desde reinvestir, né, pegar esse dinheiro e recolocar nos investimentos, ou realmente sacar essa grana para pagar suas contas e viver como se fosse um salário. Já a renda ativa é aquela que você realmente está ali gastando, por exemplo, o seu tempo para conseguir. Então você vai no seu trabalho, você vai até o escritório, você, cara, vai lá prestar o serviço, isso é a renda ativa. A grande combinação que é legal as pessoas terem é uma renda ativa, tá? E uma renda passiva. E aí, à medida que você vai ganhando bastante grana na renda ativa e vai colocando esse dinheiro para investimentos, vai chegar em um momento que você vai falar, bom, eu não quero mais ter uma renda ativa, vou viver hoje apenas a renda passiva. Isso é o que as pessoas almejam e conseguem, obviamente, no longo prazo, a não ser que você ganhe muito dinheiro agora do nada. Então, para tirar a sua dúvida, eu montei uma planilha bem simples aqui, que vou te explicar como você faz para usar, o que você pode modificar nela, que ele vai cuspir aqui para você, nessa célula em bege, amarelo, enfim, qual cor você quiser chamar, quanto você precisa ter investido para conseguir esse seu objetivo de renda mensal. Tá? Então vamos começar primeiro por aqui, pelo lado. O que você vai colocar nessa tabelinha aqui? Primeiro você vai colocar todos os ativos que você tem na sua carteira, que pagam dividendos, obviamente. Seja ações, cara, seja fundo imobiliário, seja só fundo imobiliário se você só tiver isso, ou só ações se você só tiver ações. Por exemplo, eu coloquei dois exemplos aqui, eu não preenchi com tudo porque eu vou deixar isso aqui para vocês. Então eu coloquei dois exemplos. Banco Bradesco, tá? BBDC4, que é uma ação, e Taesa, que é uma outra ação. No caso aqui, TAE11 é a Unity, que junta uma ação ordinária com ações também preferenciais. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que preencher aqui o Dividend Yield anual. O que você pode usar? Ou você pode pegar no Status Invest, que é um site que está aí na internet, os últimos 12 meses, ou você pode fazer uma média dos últimos 5 anos, ou você pode colocar a sua própria projeção para os anos seguintes, tá? Isso você que decide. O que eu coloquei aqui? Eu peguei no Status Invest, tá, o Dividend Yield anual dos últimos 12 meses. Se você quiser, como eu falei, coloca o que você quiser. Obviamente, só não vai colocar um dado aqui que não faça sentido nenhum. Por exemplo, 20% para Bradesco. Isso nunca aconteceu e nunca vai. Então, não faz sentido. Você pode escolher a sua métrica. Eu peguei os últimos 12 meses para ficar um pouco mais fácil aqui para o vídeo. E aí você vai colocar o peso de cada um desses ativos na sua carteira. Porque se você não colocar o peso, seria como se fosse basicamente o mesmo peso para cada um. E aí eu sei que isso não é uma realidade para todo mundo. Tem gente que, por exemplo, tem mais grana investindo em fundo imobiliário, por exemplo. Então você teria que colocar o peso maior. Tem gente que tem mais grana investida em uma ação específica, então você coloca o peso maior. E aqui no caso eu fiz um exemplo.
coloquei como se a minha carteira tivesse 10% alocado em Banco Bradesco e 90% alocado em Taesa. Lembrando, aqui em vermelho tem um check, isso aqui sempre tem que dar 100%, não adianta você passar disso, não adianta você deixar menor que isso. Então esse vermelho aqui lembra que sempre tem que dar 100. E aí aqui ele vai calcular a média ponderada para você, ou seja, levando em conta esse peso. Se você muda o peso, por exemplo, você vê que aqui muda a média ponderada. Se você coloca, por exemplo, 90% em Bradesco, 10% em Taesa, você vai ver que o dividend yield médio diminuiu. Agora, se você troca e coloca 10% Bradesco e 90% Taesa, você vai ver que aumentou. Justamente porque o dividend yield de cada um deles, um é maior e o outro é menor. Beleza, depois que você preencheu tudo isso daqui com seus ativos, com o seu dividend yield e com o peso na sua carteira, viu a média ponderada, isso vai vir automaticamente para essa célula aqui, C5, que é o dividend yield médio anual. E aí o que você vai colocar? Tudo que está em azul na planilha é o que você tem que mexer, é o que você pode colocar dado. Então são essas colunas aqui, ativo, dividend yield anual de cada um deles, peso, e a renda mensal passiva desejada. Então, por exemplo, vai que você queira receber 10 mil reais por mês, é isso que você quer viver lá no futuro, com essa grana você estaria muito feliz. Você vem aqui, coloca 10 mil e ele já vai calcular o quanto você deveria ter investido com base nesse dividend yield médio. Então, para você ganhar 10 mil reais por mês, tendo essas duas ações nesse peso, com esse dividend yield, você vai precisar ali de 1,6 milhões de reais investidos. Eu sei que parece muito, mas isso tem relação com duas coisas. Primeiro é o seu desejo de renda mensal. Quanto maior a renda que você quiser passiva, mais dinheiro investido você vai precisar ter. E outra é que você tem que, obviamente, se você foca em renda passiva, buscar ações e buscar ativos que paguem bastante dividendo. No caso aqui de Bradesco, como vocês podem ver, é uma ação que tem pagado pouco e Taesa é uma ação que tem pagado bastante. Mas, de novo, se você pegar bastante ativo que paga mais dividendo, você vai ter um dividend yield médio anual maior e você vai precisar de um dinheiro menor investido. Agora, imagina que fosse assim sua carteira. 2,6% de dividend yield médio anual. Quanto você ia precisar? Você ia precisar ali de 4,6 milhões. Tá? Então, para você perceber que se você foca em renda passiva, o quão importante é você também focar em ativos que são bons pagadores de dividendos. Não adianta, se você tem o desejo de renda passiva, você só pegar ações que não pagam dividendos, porque senão você vai precisar de bastante grana para ganhar bastante renda passiva. E aí lembrando, tá? Qual que são as formas de você chegar e ganhar bastante dinheiro para você conseguir de fato ter grana ali investida para ganhar os dividendos? Primeiro fato, né? Primeiro modo, que é o mais fácil deles, vamos dizer assim, você trabalhando. Então, quando você trabalha, você ganha dinheiro. E quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha. E quanto melhor você trabalha, maior é o seu salário. Então, o que você tem que fazer se você é um cara que trabalha de carteira assinada, por exemplo? Tentar gerar cada vez mais valor, ganhar promoções, ir para empresas que paguem mais, porque você aumenta o seu bolo de dinheiro para conseguir investir. A segunda forma delas, se você quiser, e é uma forma já um pouco mais, vamos dizer assim, complicada, mas é factível, você consegue fazer, é primeiro focando, quando você é mais jovem, em ações que vão te dar um ganho de capital maior e que às vezes não pagam dividendos. Ou seja, às vezes é uma empresa que está crescendo demais, ela precisa reinvestir todo aquele dinheiro nela mesma para crescer, e aí você compra as ações dessa empresa, por exemplo, e ao longo do tempo essas ações valorizam tanto que aquele montante que você colocou inicial multiplicou às vezes, sei lá, por 3, 4 vezes. E aí você tem mais dinheiro investido ali para depois, se você quiser, realocar em outro tipo de investimento que paga dividendos. Então tem várias formas, na verdade, tá? Não é o objetivo desse vídeo, não vou ficar falando. Mas o que você tem que entender é, se o seu objetivo é ganhar renda passiva, é viver de dividendos, primeiro você precisa entender quanto você precisa ter. Depois que você entendeu, que usando essa planilha aqui você vai conseguir saber, aí você vai migrar para tentar falar assim, bom, qual que é a minha estratégia então para eu chegar nesse alvo? É trabalhando, é criando um negócio, é investindo em ações de crescimento, fazendo marketing digital? Não sei, aí é um pouco da sua estratégia, beleza? Então o primeiro passo é decidir sua estratégia, saber quanto você precisa se você foca em renda passiva e depois direcionar esforço para conseguir chegar nesse total investido alvo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça do gostei, porque isso ajuda bastante, de se inscrever no canal e passar na descrição aí para entrar no Telegram e pegar essa planilha aqui. De novo, é uma planilha simples, mas eu já montei para vocês, então você não precisa montar sozinho na sua casa.
Só baixar, preencher os seus dados e você vai conseguir aí o total alvo que você precisa ter de dinheiro. Obviamente, aqui foi um exemplo, tá? Existem infinitas possibilidades, infinitos ativos. Não é para você pegar esses ativos e copiar, é simplesmente para você entender a lógica da planilha e preencher com a sua própria estratégia e com os seus próprios investimentos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, valeu, falou, até mais, fui.